Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Segunda-feira passada, nós começamos o tempo comum durante o ano, a primeira semana, depois temos vivido o tempo do Natal. Esse final de semana, nós vemos o segundo domingo do tempo comum. Vai nos acompanhar até na terça-feira, antes de quarta-feira de cinzas, para que nós possamos estar refletindo, acolhendo a palavra de Deus, que nos fala sobre essa presença do Verbo encarnado no meio de nós. O Verbo que se encarnou veio morar no meio de nós. Celebramos no Natal o seu nascimento. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, durante esse tempo abençoado, o tempo comum que vai entre o Natal até a Quaresma, caminhamos com a igreja e vamos intensamente escutando a palavra do Senhor, celebrando a Eucaristia, caminhando em comunidade. Para nós, aqui no Rio de Janeiro, nesse final de semana, estamos concluindo todas as preparativos, novenas, trezenas, tridos de São Sebastião. Segunda-feira próxima é a festa solene de São Sebastião, padroeiro da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, Catedral de São Sebastião. Portanto, uma festa que marca tanto a nossa catedral, como a nossa cidade, como a nossa arquidiocese, e que nós convidamos a vocês para rezarem conosco, para que, ao iniciar esse novo ano civil, também ao olhar a vida de São Sebastião, possamos ter dias melhores, com testemunho cristão como São Sebastião, que nós não desanimemos diante das violências, mas caminhemos buscando ser portadores da paz. São Sebastião interceda por esse povo que aqui vive a sua caminhada cristã como igreja e, ao mesmo tempo, nós cumprimentamos a todas aquelas dioceses, paróquias e cidades que têm São Sebastião como seu padroeiro. Como o nosso programa sai aqui da nossa arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro, é muito justo que nós recordemos esse momento importante para nós e pedimos a todos que nos sintonizam, que nos veem, que nos ouvem, que rezem conosco, para que cada vez mais sejamos esse povo dócil à ação do Espírito Santo, para que andemos pelos caminhos do Senhor e que São Sebastião interceda por todos os seus devotos, todos aqueles que o têm como padroeiro e como sinal da presença de um homem de Deus na vida da igreja, que nos conduz a olhar para ele, vendo a sua fidelidade ao Evangelho, no seguimento de Jesus Cristo e, como consequência, saibamos também viver esse seguimento de Cristo, seguirmos cada vez mais, mesmo com as dificuldades e perseguições, anunciando Jesus Cristo através da própria vida, da palavra e de gestos concretos, como foi a vida de São Sebastião. Nesse final de semana, que nós iniciamos o tempo comum praticamente, já que o domingo passado foi batismo do Senhor, é a conclusão do tempo do Natal e o tempo comum nós iniciamos na segunda-feira, a palavra de Deus nos fala desse início do ministério de Jesus. Ele, justamente, com a ação do Espírito Santo, possuindo a ação do Espírito Santo na própria vida, vai começar o anúncio da boa notícia para todos. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que é essa ação do Espírito Santo em nossas vidas que faz a diferença. Tudo é dom, tudo é graça do Senhor. Ele que nos conduz, Ele que nos dá força para podermos ser anunciadores da boa notícia para todos. Tudo, meus irmãos e irmãs, depende dessa ação do Espírito Santo. É graça de Deus. Porém, sem dúvida, que nós, caríssimos irmãos e irmãs, também somos chamados a corresponder a esse dom de Deus. Se alguém lhe oferece um presente, suponho que você acolha o presente, que você aceite o presente. Sabemos que tudo é dom do Senhor, a ação do Espírito Santo em nossa vida, que vai trabalhando o nosso coração, mas supõe todos nós, de cada um de nós, essa abertura à ação do Espírito Santo. Como Maria, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela vai dizer, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Ou seja, esse gesto, sabendo que o Senhor quem nos escolhe, o Senhor quem nos conduz, o Senhor quem nos chama, e pela ação do Espírito Santo, como foi em Maria, as maravilhas acontecem, mas esse dom e essa graça
supõe de todos nós uma resposta de abertura a essa ação do Espírito Santo. Nós somos chamados a olhar para esse início de ministério de Jesus e ver como é importante também cada um de nós estarmos abertos à ação do Espírito Santo para que nós possamos também hoje, com renovado ardor, com paixão missionária, sermos anunciadores das boas notícias para as pessoas, em todos os lugares, de todas as maneiras, de todas as situações. O Evangelho desse domingo, caríssimos irmãos e irmãs, é de João 1, 29 a 34. Embora esse ano que nós iniciamos tempo comum, o ciclo A, seja Mateus, nós temos de quando em quando, às vezes, a inserção de outros textos conforme a oportunidade ou a festa. Hoje, por exemplo, final de semana, nós lemos o Evangelho de João 1, 29 a 34, onde fala justamente desse momento do início do ministério de Jesus. João, o Batista, viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui já anuncia a missão de Jesus. Vem redimir os homens. Tira o pecado do mundo. E continua: dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. O Senhor sabe, todos vocês sabem muito bem disso, que tudo foi criado por meio dele, né? E justamente a palavra de Deus diz muito claro isso. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado em Israel. Essa é a missão. Essa manifestação de Jesus, o Senhor, o Salvador, o Messias, ao povo de Deus. E João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. E João vai dizer: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Nós começamos o tempo comum, caríssimos amigos e irmãos, com esse testemunho. João, o batizador, João o Batista, que viu Jesus aproximar-se dele e testemunha que viu a ação do Espírito Santo descer sobre Jesus e permanecer com Jesus. E aquilo que João vai dizer: eu vi e dou testemunho que este é o Filho de Deus. É muito claro, nós começamos durante o tempo anunciando isso, esse mistério da encarnação que nós vemos recentemente, domingo passado, com a celebração do tempo do Natal. O Verbo se fez carne e veio morar e habitar no meio de nós. E justamente, caríssimos amigos e irmãos, esse testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós, nós também hoje somos chamados a fazer o mesmo, a testemunhar que Ele está vivo, presente no meio de nós, o Filho de Deus, o Verbo eterno. Por isso, nós iniciamos esse tempo comum ainda mais com ardor missionário. Temos uma bela missão e importante missão para anunciar ao mundo, que é justamente essa presença do Deus conosco, do Emanuel, daquele que salva, Jesus. Portanto, ao iniciar o tempo comum, é o nosso empenho para que cada vez mais a evangelização aconteça pela palavra, pelo exemplo, pelo testemunho de todos nós. Por outro lado, caríssimos amigos e irmãos, nós lembramos aqui na leitura primeira, que é de Isaías, leitura de Isaías, que vai colocar para nós, no seu capítulo 49, justamente falando, já profetizando daquele que viria para ser o Messias. Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E assim diz o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. E disse: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel.
Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Aquilo que aparece em Isaías se cumpre em Jesus. Ele é a luz das nações. Ele é a luz do mundo. E que nós somos chamados a anunciar que essa luz está presente no meio de nós e veio para unir a todos, como fala aqui a leitura de Isaías. Veio também para trazer a salvação para todos. É a todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, esse início do tempo comum, dizer que essa é a nossa missão enquanto igreja. Sermos aqueles que, levados pela ação do Espírito Santo, anunciam que Jesus está vivo, é justamente presente no meio de nós, é o Filho de Deus, e Ele é a luz das nações. No tempo de tantas divisões, intolerâncias, tantos problemas sociais, tantas misérias, tantas dificuldades, nós anunciamos um tempo novo, anunciamos aquele que é a nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, que transforma nossas vidas, que renova nossos corações, transforma nossas mentes, para que nós possamos realmente anunciar essa luz que brilha no meio das trevas do mundo. Assim como aconteceu na noite de Natal, que celebramos recentemente, essa luz que brilha, né, que anunciou justamente pela estrela, anunciou pelos anjos, que nasceu, né, o Filho de Deus. O Verbo que se fez carne, veio morar no meio de nós. Esse mesmo clima, caríssimos irmãos e irmãs, que Paulo, aos Coríntios, na segunda leitura desse domingo, desse final de semana, ele fala justamente da consequência desse mistério da encarnação. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós, são chamados a segui-lo no caminho da conversão e da santidade. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, aquele que anuncia, que proclama Jesus Cristo, por vontade de Deus, junto com o irmão Sóstenes, estava com Paulo, fala a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, para vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo inicia a sua carta dizendo justamente a quem ele anuncia, a quem ele proclama, e ele saúda em nome do Cristo Senhor, que deu a vida por todos nós. Centro da nossa vida e da nossa existência. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, se abrem para nós esses tempos bonitos, esse tempo comum durante o ano, com as suas festas, sua caminhada, grandes exemplos e sinais. Que nós saibamos ouvir a voz do Senhor, saibamos ver os sinais à nossa frente e, consequentemente, proclamar às pessoas essas boas notícias. A grande notícia: Deus tanto amou ao mundo que enviou o seu próprio Filho, o Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. Se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez homem e está no meio de nós, ressuscitado hoje. Que o tempo comum que agora iniciamos nos acolha cada vez mais para o seu seio, para vivermos intensamente esse tempo, porque é o tempo da igreja que caminha na esperança desse mundo novo. E nós sabemos que esse caminhar no tempo e na história, nós vamos também contagiando com o bem esse tempo, essa história, através daqueles e daquelas que, seguindo a Jesus Cristo, procuram e querem viver cada vez melhor a sua vida cristã. O Senhor está no meio de nós, o Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Como diz aqui o Evangelho de hoje, de João, eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Esse Filho de Deus está hoje no meio de nós. E nós pedimos o dom da fé de crer, de acolher e de anunciá-lo. No mundo que é incrédulo muitas vezes, que perde os valores cristãos, ou que vive um ateísmo prático e muitas vezes também teórico, nós queremos dar testemunho que nós cremos nessa presença do Deus conosco, de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e ao mesmo tempo queremos anunciá-lo e proclamá-lo aos irmãos e irmãs. Caminhamos com a igreja esse tempo comum e que Deus os abençoe
proteja e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.